Evangelho de Marcos, capítulo 5. Vamos ler do verso 1 até ao verso 13. Deixem-me só dizer, para quem não tem estado cá, temos estado a falar sobre 7 sinais acerca de quem Jesus é. Isto é, estamos a falar dos milagres, que a própria Bíblia chama de sinais, que apontam para alguma característica de quem Jesus é. Então estamos a pedir a Deus que nos revele mais, que nos ensine mais acerca da pessoa de Jesus Cristo através destes milagres. Então hoje estamos a entrar no terceiro sinal. E o tema específico, o título específico do nosso tema de hoje é Até que enfim estou livre. Eu acho que vamos perceber pela própria temática do texto, vamos perceber porquê deste título. Está bem? Lemos o texto e depois oramos por este tempo. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali passando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demónios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000 porcos que se afogaram no mar naquele dia. Por enquanto vamos ficar por aqui, mas vamos continuar depois a apontar algumas passagens deste capítulo. Oramos ao Senhor. Senhor Deus, estamos aqui para ouvir-te falar. A tua palavra já fala por si. Deveria realmente bastar a leitura para que nós sejamos tocados, para que nós sejamos, Senhor, chamados para mais perto de ti. Mas tu escolheste pregadores. Tu escolheste, Senhor, pessoas que expliquem o texto. E escolheste-me a mim para hoje poder pregar com grande responsabilidade a todos aqueles que ouvem, tanto aqui como em casa. Peço lucidez, peço clareza, peço, Senhor, paixão pela tua palavra, compaixão com os que ouvem. E peço, Senhor, unção, que é no fundo o teu poder, para que a palavra seja pregada não por minhas forças, mas pelo teu poder. E peço, ó Deus, que nada aqui no meio, no nosso meio, nem fora deste lugar, tenha poder suficiente, e não tem, no nome de Jesus, poder suficiente para parar a eficácia desta mensagem. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Um texto muito forte que nós vamos ler hoje, que fala sobre aspectos com os quais muitos de nós não estamos habituados a lidar. Por isso, o conteúdo desta mensagem de hoje pode ser estranho para muitas pessoas, mas é o conteúdo bíblico. Eu vou ter o cuidado de explicar aquilo que não é claro, mas realmente eu não posso deixar de anunciar, de pregar esta passagem, porque é uma passagem que encontramos na palavra de Deus. Ainda que aquilo que está aqui possa parecer confuso para muita gente que não esteja, eventualmente, familiarizado nem com o que está a acontecer aqui e nem com a linguagem que a Bíblia usa aqui. Em primeiro lugar, dizer que hoje vou falar de um homem. Vou falar de um homem cuja história de vida é muito difícil de encontrar um paralelo. É muito difícil até às vezes de criar empatia com esta história, porque realmente eu acho que a maioria de nós nunca viveu o que este homem viveu.
E eu acho que a maioria de nós não conhece ninguém que esteja a passar pelo que este homem está a passar. Nós não sabemos o seu nome, porque a Bíblia não o revela. Sabemos apenas que era um habitante de uma cidade chamada Gádara. Por isso é chamado aqui no texto como o Gadareno. Gádara era uma cidade que ficava perto da Galileia, estava junto ao mar da Galileia. Era de lá que esse homem era. Ele tinha um grande problema, como nós vamos ver. Um problema humanamente impossível de solucionar. Qual era o problema desse homem? Vamos tentar caracterizar aqui, nos próximos minutos, o seu problema. A primeira coisa que eu devo fazer aqui, uma ressalva. Estamos a viver num mundo de predomínio da ciência. A ciência é o único, talvez o maior, o mais predominante método através do qual as pessoas fazem perguntas em relação à realidade e também fazem ilações, tiram conclusões em relação à realidade. A maior parte de nós, desde a escola, somos treinados a pensar a realidade à nossa volta através das lentes da ciência, através do método científico. Que na base, no fundo, é a ideia de que se uma coisa não for provada pelas evidências, se algo não puder ser observado, então não pode ser assumido como uma verdade. Mas eu quero vos dizer o seguinte, eu acredito na ciência, eu estudei, fiz toda a minha carreira académica também usando esta ideia, com base neste princípio, mas por diversas razões, e também por diversas razões, ou por razões que têm a ver com a fé, eu acredito que há outras formas de entender a realidade à nossa volta. E eu vos encorajo hoje a não serem estreitos, demasiado estreitos na vossa maneira de ver e de compreender a realidade. Por que que eu estou a dizer isso? Porque há coisas que são do mundo natural. A ciência, ela se dedica às coisas que são do mundo natural. As coisas do mundo natural são as coisas que a ciência pode observar e pode explicar. Mas seria demasiada arrogância, eu acho, assumir que a ciência explica tudo. Porque a ciência é limitada. Quem descobriu ou inventou o método científico foram os seres humanos. E seres humanos são muito limitados. Todos nós sabemos isso, que a nossa inteligência é limitada. Portanto, seria muito arrogante assumir que a ciência é a única forma de compreender e de explicar a realidade. Há coisas que não são do mundo natural. Há coisas que não são nem da biologia, ainda que possam ter o efeito na biologia. Há coisas que não são da química, ainda que possam ter uma explicação química, mas cuja fonte não é natural, não é deste mundo. Portanto, estou a falar da fonte. A manifestação até pode ser física e palpável e explicável pelo método científico. Mas a fonte do fenómeno nem sempre e muitas vezes não é explicável porque não é do mundo natural. Então, se não é do mundo natural, é de que mundo? É do mundo que chamamos sobrenatural. E esse mundo é o mundo de Deus. Deus não é controlado pela ciência. Esse mundo é um mundo dos espíritos. É um mundo onde os espíritos se movimentam. Nós não somos os únicos habitantes deste universo. Para além deste universo visível, as Escrituras Sagradas, a Bíblia, fala de um mundo invisível, onde há entidades espirituais invisíveis que eu e vocês não alcançamos a olho nu no dia a dia, que se movimentam e desenvolvem atividade que tem efeito também no mundo natural, cujas manifestações dessa atividade pode-se sentir no mundo natural. Bom, isto era só para dar um contexto, para que ninguém fique confuso, embaralhado com o que eu vou estar a dizer a seguir. Qual era o problema deste homem? Este homem gadareno. Não sabemos quando nem de que maneira. Ele foi invadido por espíritos que a Bíblia chama de demónios. Espíritos movidos com uma intenção maléfica. Espíritos cuja única razão de existir, cujo único objetivo é fazer afronta ao Criador, a Deus. E uma repercussão desse primeiro objetivo é destruir a humanidade. Este é o objetivo dos demónios.
destruir a humanidade. Jesus disse acerca desses espíritos, do seu chefe, que na Bíblia é chamado Satanás. Jesus disse que o diabo não vem senão para roubar, matar e destruir. Eles se alimentam disso. Eles vivem para isso. Eles existem para isso. Eles se funcionam para isso. Eles se movem nisso. É para isto que eles vivem. Procurar maneiras de roubar-te alguma coisa preciosa. Procurar maneira de destruir-te aquilo que Deus te dá. E procurar maneira de acabar com a tua existência. E acabar com a tua existência física, mas não só. Acabar com a tua existência espiritual. Isto é, fazer com que tu, depois da morte, sejas banido para sempre da presença de Deus. Percas para sempre a oportunidade de viver a misericórdia de Deus, as bênçãos de Deus e a bondade de Deus. Para sempre. Chamam-se demónios. Este homem foi invadido pelos demónios. A sua mente foi controlada pelos demónios. O que é que nós vemos como resultado? O resultado disso é que essa invasão trouxe um isolamento social profundo. Era um homem isolado, era um homem que não gostava das pessoas. Era um homem que queria ficar o mais longe possível das pessoas. Era um homem que vivia em lugares estranhos, em lugares que nenhum homem, por natureza, gosta de viver. Ele vivia em cemitérios. Imagina isto, hein? Um homem que, a determinada altura, passa a fazer a sua morada em cemitérios. Que transformação mental precisa de haver para que uma pessoa passe por algo assim? Era um homem extremamente violento, diz o texto. Era agressivo a um nível indescritível. Tinha uma força física abnormal. Ele era acorrentado por pessoas por causa da violência que ele manifestava. Ele era acorrentado, mas ele, como o texto diz aqui de forma muito detalhada, ele tornava as correntes em pedaços. Quebrava as correntes todas. Partia as correntes todas. Era um homem que estava numa condição de um desvario mental enorme. Ele andava pelas florestas, andava pelas montanhas a gritar noite e dia. Imaginem essa. Se vocês ouvissem à noite um ser humano a gritar, a gritar, a gritar, a noite toda pela madrugada fora, só grita. Olha a condição desta pessoa. Começou até a manifestar atitudes masoquistas. Nós fomos criados com uma disposição natural para não gostar da dor. Esse homem gostava da dor. Ele apedrejava-se a si próprio. Ele rompia o rosto, a pele dele. Fazia feridas com pedras. Parece que ele passou a ter prazer na dor. Mas é interessante que muitas vezes algumas destas características, em certo grau, podem ser visíveis em seres humanos que aparentemente não estão neste nível de controle. Há seres humanos que gostam muito do isolamento, detestam estar contra as pessoas. Eu sei que há o comportamento, a atitude de ser reservado, e é normal. Mas há pessoas que não gostam de pessoas a um nível que não é normal. Há pessoas violentas a um nível que não é normal. Há pessoas que são agressivas, verbal e fisicamente, a um nível que não é normal. Há pessoas que têm comportamentos que violam completamente a dignidade humana a um nível que não é normal. E sabem que mais? Há pessoas que têm prazer na dor. É interessante isso, mas há pessoas que têm prazer na dor. Eu tenho conhecido pessoas que têm prazer na dor emocional, na dor psicológica, que põem-se em situações propositadamente para sentir dor emocional. Têm prazer na dor. Ora, estas coisas não são normais. Não são normais. Sabem, o que pode acontecer, e aquilo que se nota na experiência de várias pessoas que têm tido oportunidade de lidar com pessoas sob domínio de demónios, o que se tem notado é que os demónios, esses espíritos, eles podem colocar pensamentos a nós. Podem colocar pensamentos, podem colocar desejos, podem colocar vontades, podem colocar estímulos interiores que normalmente tu e eu, nós não temos. Agora,
vou deixar-vos aqui um ponto que é muito importante sobre este assunto. Hoje não vou falar deste assunto de forma exaustiva, porque não é oportunidade para isso. Mas dizer-vos que há vários níveis de controlo que esses espíritos podem exercer num ser humano. Pode ser um controlo ligeiro, pode ser um controlo de intensidade média, ou pode ser um controlo grave, como é o caso deste gadareno aqui. No caso do gadareno, parece que todo o seu ser está sob domínio destas entidades. Todo o seu comportamento é ditado, é determinado, é influenciado por essas entidades. Ele não tinha autonomia de pensamento nem de funcionamento. Ele não era livre. Ele não era livre. Nós, nos nossos dias, hoje, por exemplo, a liberdade é falada muitas vezes em diversos contextos. Exalta-se muito a ideia de liberdade e todos nós queremos ser livres. Geralmente, quando estamos a falar de liberdade, estamos a falar de liberdade ou política, de dizer o que nós pensamos, portanto, a liberdade de expressão. Ou então estamos a falar de uma liberdade de escolha. Mas há outras formas de perdermos a nossa liberdade. Há muitas outras formas de perdermos nossa liberdade. Quando os nossos pensamentos são determinados por entidades externas, nós deixamos de ter liberdade. Mas o que é que acontece a este homem? O que é que acontece a este homem? Ele ia estar sempre assim? Não. A solução, haveria uma solução para esse homem. Ok? Muito importante. Foquem comigo nesta ideia. Haveria uma solução para esse homem. E a solução dele vinha do outro lado do mar, de um barco. Um barco que, por sinal, esteve em risco de naufragar. Isso mostra o quanto Deus está disposto a sacrificar para salvar uma só pessoa. Na semana passada, nós lemos, para aqueles que estavam aqui nesta igreja, na semana passada, nós estudamos a história do barco que esteve quase a naufragar. E da maneira como Jesus parou uma tempestade. Lembram-se? Jesus e os seus discípulos estavam no barco a tentar atravessar o mar e de repente houve uma tempestade enorme e Jesus foi acordado pelos seus discípulos. Ele levantou-se do barco, do sítio onde ele estava a dormir, e com a palavra dele Jesus aquietou, acalmou a tempestade no barco. Agora, uma coisa interessante, vocês sabem onde ia Jesus quando estava nesse barco? Qual era o destino de Jesus e dos discípulos quando eles estavam a atravessar o mar? Era o encontro com este senhor aqui, chamado Gadareno. Eles estavam a dirigir-se para este lugar e de repente surge uma tempestade. E é muito interessante que quando Jesus cala a tempestade, o verbo ou a expressão que o texto usa é: Jesus repreendeu a tempestade. Ora, a repreensão, neste caso, dá uma ideia de que alguma coisa se estava a levantar em oposição àquilo que Jesus ia fazer. E muitos bons teólogos acreditam que esta tempestade foi levantada por Satanás para impedir Jesus de chegar à cidade do Gadareno para, de uma forma impactante e poderosa, libertar definitivamente a vida deste gadareno. Estamos a ver aqui duas coisas muito importantes. Foquem nisso, porque é interessante, é mesmo muito importante. Primeira coisa, qualquer coisa de significativo que Deus quer fazer na tua vida, qualquer coisa de significativo que Deus quer fazer na tua vida, vai ter oposição do maligno, de Satanás e dos seus agentes. Se é qualquer coisa de importante, se é qualquer coisa de relevante na tua vida que Deus quer fazer, essas forças espirituais que nós não vemos vão se levantar para fazer oposição àquilo que Deus quer fazer na tua vida. Agora, a segunda coisa importante que estamos a ver aqui é que Jesus arriscou a vida dele e dos discípulos para salvar uma só pessoa, um só homem. E na nossa forma humana de equacionar o sucesso ou insucesso, nós poderíamos dizer que o esforço que eles fizeram era um desperdício que realmente é em vão.
Porque tanto esforço, colocar um barco à deriva, a vida das pessoas em risco só para salvar uma pessoa. Quer dizer, na nossa mente muito mecânica, muito humana e muito materialista, para que algo tenha impacto, tem que ser feito para uma multidão. Mas Jesus arriscou a sua vida. Jesus arriscou a vida dos seus discípulos. É claro que Jesus não ia morrer neste caso, porque Deus não queria que eles morressem. E Jesus exerceu o seu poder para acalmar a tempestade. Mas ainda assim, foi uma situação de risco para salvar uma só pessoa. E quando Jesus chega à cidade do Gadareno, ao lugar onde este Gadareno estava, aqui chegamos ao clímax desta história. Chegamos ao auge desta história. E é este auge que nos interessa hoje. É este auge que nos interessa hoje. Meus caros, quero que vocês retenham o seguinte. A coisa que eu quero que vocês guardem hoje, nesta tarde, não é que existem forças demoníacas, espirituais chamadas demoníacas, à volta do mundo. A coisa que eu quero que vocês retenham hoje não é que Satanás tem muito poder a ponto de nos destruir e acabar com a nossa vida. Não é isso. Eu quero que vocês conheçam o poder de Jesus Cristo através desta história. Eu quero que vocês foquem no poder de Jesus Cristo através desta história. Que vocês compreendam quem é Jesus Cristo através desta história. O que é que acontece quando Jesus chega lá? O próprio Gadareno vai a correr na direção de Jesus e curva-se diante dele, como diz o texto no versículo 6, em adoração a Jesus Cristo. Imaginem esta. Sabem, isto é muito estranho, porque normalmente as forças demoníacas não querem ter nada a ver com Jesus. Normalmente demónios querem ficar o mais longe possível da presença de Deus. Mas neste caso Jesus ainda estava longe e os demónios vieram, através deste homem, não é? Com este homem, vieram a correr na direção de Jesus Cristo. O que é que isto significa? Há duas hipóteses. Ou a consciência deste homem ainda não estava absolutamente controlada, ou seja, pode ser que havia momentos em que este homem tinha uma certa percepção da realidade e percebeu a presença de Jesus e foi a correr na direção de Jesus para procurar auxílio. Ou pode ter acontecido uma outra coisa, que é aquilo que Paulo diz, por exemplo, em Filipenses, no capítulo 2, que toda língua, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor Jesus é o Senhor. Ou seja, que até os próprios demónios, atraídos pela força e pelo poder que Jesus Cristo emanava, não aguentaram, não tiveram outra escolha senão ir para a frente de Jesus e ficar de joelhos para reconhecer quem Jesus Cristo é. E isto é um ponto interessante aqui. É que um dia, segundo aquele texto do apóstolo Paulo, um dia, tanto os que tinham fé como os que não tinham fé, tanto os que perseguiram Jesus como os que não, tanto os inimigos como os outros, um dia todos, perante a manifestação do poder de Jesus, perante a manifestação da glória de Jesus, todos vão ter que ir diante dele reconhecer quem ele é. E estes demónios que estavam dentro da vida deste homem reconheceram isso e foram a correr, a ajoelhar-se diante de Jesus Cristo para reconhecer o seu poder, para o adorar. Claro, não é o tipo de adoração que eu e vocês damos a Jesus Cristo, motivado pelo amor a Jesus, mas é um reconhecimento forçado diante da evidência do poder de Jesus Cristo, que estava mesmo diante dele. Outra coisa interessante é que Jesus chama por este homem e pergunta pelo seu nome. Jesus disse a este homem, no versículo 9, como é que tu te chamas? Muitos teólogos e muitos estudiosos acreditam que quando Jesus faz isso, Jesus está a perguntar ao demónio como é que tu te chamas. Mas eu tenho uma opinião diferente. Na minha opinião, Jesus não está a perguntar aos demónios como é que eles se chamam. Porque
qual é o interesse de Jesus saber o nome dos demónios? Aparentemente não há nenhum interesse em Jesus saber o nome dos demónios. Mas uma coisa normal que acontece quando todos nós nos encontramos com alguém que não conhecemos é perguntar: como é que tu te chamas? E muitas vezes nos evangelhos, Jesus despe-se um bocadinho, propositadamente, intencionalmente, da sua divindade e age como um homem. E Jesus aqui parece realmente que precisa de saber o nome daquele homem. E ele pergunta pelo nome daquele homem. Só que, sabem uma coisa, como já foi observado em muitas experiências de libertação de pessoas neste tipo de situação, a consciência da pessoa, muitas vezes, ela está ofuscada a sua identidade pessoal, a sua identidade individual está ofuscada pelos demónios que o controlam. Então, Jesus está a perguntar a este homem: qual é o teu nome? Quer conhecer o nome deste homem. Que a sua identidade venha ao de cima, mas a sua identidade está controlada, está ofuscada por esses espíritos. E em vez de o homem falar, quem responde são os espíritos. E nota-se isso muitas vezes em situações de libertação espiritual, em que quando se está a falar com uma pessoa que está controlada por espíritos maus, muitas vezes é a própria pessoa que fala. Ela consegue ter em alguns momentos uma certa recuperação da sua consciência e fala. Mas muitas vezes, em vez de ser ela a responder, ou seja, ela no seu perfeito juízo, são os espíritos dentro dela que respondem. E aqui os espíritos dentro deste gadareno é que respondem quando Jesus pergunta pelo nome desta pessoa. Qual é o nome que ele dá a Jesus quando Jesus lhe faz a pergunta? Jesus pergunta: qual é o teu nome? E ele responde, o demônio que fala dentro dele: Legião, porque nós somos muitos. Legião, porque nós somos muitos. Sabem quanto é que era no exército romano, era composto uma legião? Alguém daí que eu possa dizer hoje, vão participar? Uma legião, quantos soldados no exército romano uma legião tinha? 6.000. 6.000. Eram milhares. Uma legião normalmente era composta por milhares de soldados. Então, este espírito está a dizer a Jesus: nós somos muitos. Nós somos milhares. E, aliás, a forma como o que acontece com os porcos a seguir mostra bem que, na verdade, eram mesmo muitos esses espíritos. Porque eles depois pedem a Jesus para Jesus lançá-los nos porcos. Jesus autoriza que eles tomem controle dos porcos. E quantos porcos é que o texto diz que se despedaçaram ou despenharam naquele dia e morreram? Cerca de 2.000. Portanto, olhando para esse número, dá-nos uma ideia realmente muito, muito aproximada, de que realmente eram milhares. Imaginem, agora quero-vos fazer pensar nisso, imaginem a condição deste homem. Um ser humano dominado, controlado por milhares de espíritos maus. Milhares de espíritos maus. E agora há uma outra coisa interessante aqui, é que Jesus é um só. Jesus é uma pessoa só, diante de milhares de espíritos maus. Como é que Jesus ia lidar com milhares de espíritos maus? Jesus é um só. Realmente está aqui numa lógica, numa condição de 1 contra 2.000, mais ou menos. Como é que Jesus vai lidar sozinho com tantos espíritos maus? É sobre este aspecto que realmente eu quero que nós possamos focar hoje. Eu preciso de lembrar o seguinte: talvez alguns de nós já sabemos isso, e talvez outros não saibamos tão bem isto aqui. A Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, fala de uma luta espiritual existente entre Deus, o seu reino, o seu sistema, os seus espíritos, que a Bíblia chama de anjo, e Satanás, e os seus espíritos
e o seu sistema e também o seu reino. Na Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, há uma luta cósmica entre estas duas forças. Eles lutam no espaço, eles lutam no tempo, eles lutam na história. E às vezes os fenómenos da natureza deste mundo visível, sentem os efeitos desta luta. E muitas vezes, como no caso em que nós estamos a ver aqui, a luta acontece na vida de um ser humano. Muitas vezes no espaço, muitas vezes nos acontecimentos da história. E neste caso a luta dá-se na vida de um ser humano. E o que há para lutar? A mente do homem. Quem vai controlar? Quem vai controlar a mente? Quem vai controlar os pensamentos? Quem vai controlar a vida? Quem vai estar no domínio da vida desta pessoa? É esta questão que se coloca aqui, muitas vezes. Na vida deste homem, tem sido Satanás e os seus demónios a dominar durante muito tempo. Nós não sabemos exatamente quanto tempo. Mas sabem uma coisa? A Hollywood, os filmes de cinema, nos enganam em relação a esta temática toda. Porquê? Porque os filmes do cinema na Hollywood, os filmes de terror, nomeadamente, o que é que eles nos dizem? Há um equilíbrio de poder. É assim que os filmes apresentam esta luta. Há um equilíbrio de poder. Há um equilíbrio entre as forças do bem e as forças do mal. As forças do bem têm dificuldade em lidar com as forças do mal. Um padre exorcista, muitas vezes nos filmes, tem uma enorme dificuldade em lidar com pessoas que estão possuídas por demónios, por espíritos maus. Inclusive, vocês vão encontrar muitos filmes da Hollywood em que a pessoa que está a exorcizar aquela outra que está dominada leva uma surra da parte dos demónios. Isto dá uma ideia de que existe um equilíbrio de força e de poder. Não é? As histórias do Halloween, a literatura de espiritualidade que nós podemos encontrar na FNAC, na Bertrand e em outras livrarias que têm a parte de espiritualidade, que falam sobre força, sobre luta entre bem e o mal, e parece haver um equilíbrio. Agora pergunto a vocês que me ouvem hoje, nesta tarde, quem nós temos aqui em cena? Por um lado, o gadareno, controlado por milhares de demónios. Por outro lado, Jesus Cristo e os seus discípulos estão quietos. Não estão a fazer nada porque não podem fazer nada e nem sabem o que fazer. Quem está a agir aqui é Jesus Cristo, o único que está em ação aqui nesta situação. O que é que Jesus Cristo faz? Ou o que é que acontece aqui nesta história? O que é que o texto diz? Vocês notam aqui algum equilíbrio de poder? Jesus está sozinho, é um só contra milhares de espíritos satânicos, demoníacos, cheios de poder maléfico. Mas será que há aqui algum equilíbrio de poder que nós estamos a ver? Não, absolutamente não. Não existe um equilíbrio de poder. E o texto mostra isso. Por quê? Porque assim que Jesus põe um pé em terra firme, sai do barco e ainda não disse nada, ainda nem fez nada, ainda nem fez uma oração, ainda nem fez uma petição, só pôs um pé em terra firme e os demónios vieram a correr. Senhor, 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 que temos nós contigo? 2.000 demónios, acovardados, submissos, esmiuçados, pequeninos, acabados. Os opressores se transformaram no oprimido. Os dominadores, de repente, são os dominados aqui. Por um só homem que pôs um pé em terra firme e ainda nem abriu a boca. Não nos atormentes, por favor. Não nos atormentes, gritavam eles a Jesus Cristo. O que é que Jesus fez? Jesus só disse: sai deste homem. Sai deste homem. Como é que Jesus ressuscitou Lázaro na primeira história que nós estudamos aqui? Pelo poder da sua palavra. Lázaro, sai daí! E o morto saiu do túmulo
com ligaduras? Como é que Jesus travou a tempestade no mar? Quando a tempestade se levantou, aparentemente por forças demoníacas a despoletarem aquela tempestade. Os discípulos entraram em pânico. Vamos morrer, vamos morrer. O mestre se levantou e disse: cala-te e aquieta-te. O mar se calou, a tempestade parou. E os discípulos olharam para ele. Quem é este que até o mar e as ondas e a tempestade lhe obedecem? E aqui Jesus está contra o seu maior opositor. Desculpem, nos filmes, quando há uma luta entre dois grandes opositores, há sempre equilíbrio. Andam ali a lutar, um dá um murro, o outro responde, outro dá um murro, outro responde, não é? Não sei se vocês já viram aquele filme, acho que é o Super-Homem versus Homem de Batman. É, o Super-Homem versus Batman. Já viram esse filme, não é? Aquela luta, que eles têm uma luta mítica, eu adorei essa parte. Equilíbrio, pam, 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 pam. E depois lá no fim do filme, um faz um golpe mortífero e acaba com o outro. No fim do filme. Não, aqui não há uma luta de ringue, desculpem. Não há uma luta de ringue. Não há equilíbrio. Não há, não há. O Senhor põe um pé no chão, olha para um homem que está aprisionado há muito tempo e diz simplesmente aos espíritos: sai desse homem. Quem pode falar assim tem autoridade. Quem pode falar assim tem autoridade. E o que é que acontece com o homem? Um grande contraste. O homem violento, o homem descontrolado, o homem com uma força física anormal, o homem isolado, que não gosta de pessoas, que está sempre escondido. Um grande contraste na sua vida. Em primeiro lugar, perfeito juízo e autonomia de comportamento. Ele recupera o seu juízo normal. Ele tem domínio sobre si próprio. Um homem agitado torna-se um homem calmo. A paz está no seu coração, finalmente, ao fim de muito tempo. Sabem, esta história aqui, nos nossos dias, seria uma dor de cabeça para os psiquiatras. Este caso aqui. Uma dor de cabeça para os psiquiatras. E voltando para a minha explanação no início, mais uma vez, eu acredito na ciência. Eu acredito, por exemplo, na psiquiatria e nos seus métodos. Acredito que ajudam muitas pessoas. Mas sabem o que acontece? Eu lidei com um caso há uns anos atrás, numa outra igreja antes de chegar a esta, de uma pessoa que tinha crises, ataques parecidos, mas não iguais a este, em que os médicos limitavam-se somente a dar-lhe medicação, dar-lhe drogas. Eles não sabiam de onde vinha, eles não conseguiam explicar qual era a fonte dessa situação, limitavam-se somente a dar drogas à pessoa. E sabem o que é chocante, o que é grave nestas situações? É que, enquanto numa situação como esta não se lida com a fonte do problema, ele não vai ficar resolvido. Sabem, há histórias, eu tenho livros que vos posso partilhar com histórias. Eu vivi histórias pessoalmente de pessoas que vão aos médicos vez após vez após vez com um problema qualquer. E os médicos não conseguem simplesmente encontrar a fonte do problema. E podemos ter, quem sabe, nos hospitais psiquiátricos, podemos ter muita gente com comportamento semelhante a esse, cujo problema não é de ordem natural. Estão controlados por espíritos. Estão a receber drogas, vez após vez após vez, a enfraquecer o seu corpo, vez após vez, a consumi-los, vez após vez após vez. E o seu problema nunca será resolvido
enquanto não se for à fonte. Eu vou terminar com este pensamento. Há muitos problemas na nossa vida que podem acontecer que não têm nada a ver com uma origem natural. Ok? Eu sei que pode ser polêmico o que eu estou a dizer, pode ser controverso o que eu estou a dizer, mas vou dizê-lo porque pode ser que isso abra os olhos a alguns de nós para algumas situações com as quais nós estamos a lidar eventualmente há muito tempo sem solução. Há problemas que não são de fonte natural. E enquanto não se resolver na fonte, o problema nunca ficará resolvido. Os sintomas do problema podem ficar pontualmente resolvidos, mas o problema em si nunca será resolvido. Então, nós temos que estar atentos e procurar a solução aí onde é necessário procurar. Quero vos dizer o seguinte. Quero vos encorajar hoje a pensar na vossa vida. A pensar na vossa vida a fundo. Será que há coisas inexplicáveis a acontecer na vossa vida? Podemos ficar de pé por uns instantes. Será que há coisas sem explicação a acontecer nas vossas vidas? E eu, ao dizer isto, atenção, eu não estou a dizer, não estou a afirmar que todas as coisas que ainda, cuja explicação ainda não se encontrou, são de origem demoníaca. Não é isto que eu estou a afirmar. Mas o que eu quero dizer é que vale a pena ponderar se há certas amarras, se há certas prisões na nossa vida, se há certos bloqueios que na verdade não são causados por espíritos maus a operar sobre a nossa vida, Por que a tua fé não cresce? Por que a tua fé não cresce? Tu estás numa igreja há muitos anos, alguns há 10, outros há 15, outros há 20, outros há 30 anos, a sua fé não amadurece nunca. Por que é que nunca consegues ter força para ler a Bíblia? Por quê? Porque tu planeias, tu tentas, tu fazes de tudo, mas não consegues ler a Bíblia. Assim que abres a Bíblia, alguma coisa toma conta de ti. E tu pões a Bíblia de lado. Por que é que não consegues nunca orar? Sempre que tentas orar, parece que há coisas que travam a tua vida. Por que é que não consegues perdoar? Parece que há um travão que trava a tua vida, que não consegues nunca liberar perdão aos outros. Por que é que não consegues avançar para frente na tua vida, nos teus projetos? Há iniciativas que queres fazer, que queres desenvolver, mas parece que há coisas que travam estas coisas e não as deixam avançar. Nós devíamos pensar, muitas vezes, se há algum bloqueio na nossa vida que está a acontecer por causa da interferência de forças espirituais do mal na nossa vida. Deus quer o melhor para ti, Deus quer o melhor para mim, Deus tem um plano bom para nós, mas o diabo não vem senão para matar, roubar e destruir. E sabem uma coisa que eu vou dizer também, que mais uma vez pode ser controverso, mas ainda assim é importante dizer. Uma igreja como um todo, uma igreja de forma coletiva, qualquer igreja, em qualquer parte do mundo, devia se questionar sempre que nota que há uma estagnação espiritual e as pessoas não crescem, não amadurecem, não há desenvolvimento nas suas vidas, não há transformação, não há mudança, não há pessoas a serem salvas, não há novas pessoas a serem salvas. Uma igreja tem que se perguntar:
se não abriu o caminho, não abriu espaços, não abriu aquilo que chamamos, em linguagem bíblica, brechas, para que certas forças espirituais exerçam pressão sobre a igreja, para que ela não amadureça, para que ela não se desenvolva. Porque se ela se desenvolver, as vidas das pessoas serão abençoadas. Se ela se desenvolver, se ela amadurecer, as pessoas serão abençoadas. Então nós não podemos sempre pensar tudo no natural, sempre com a lógica humana. Temos que recorrer muitas vezes à fé para perceber a fonte de alguns problemas que possamos estar a viver. Eu quero orar convosco. Eu quero orar convosco e eu vou orar com autoridade. Vou orar com autoridade pelas vossas vidas. Vou orar com autoridade pelas nossas vidas. Vou orar com autoridade pela igreja. Lá no vosso lugar, vocês conhecem a vossa vida melhor do que eu. Sabem quais são as áreas da vossa vida que estão presas. Se em alguma dessas áreas vocês se identificaram com as palavras que eu disse aqui, façam esta oração comigo também, lá no vosso coração. Nós vamos lidar com estas opressões. Nós vamos lidar com estas forças que nos oprimem, que nos cansam, que nos tiram a alegria. Sabem, eu não compreendo. Há pessoas que estão sempre deprimidas. Vão ao psicólogo, resolvem a situação, voltam à depressão. Vão ao psicólogo, resolvem, voltam à depressão. Estão sempre deprimidas, a vida toda têm estado deprimidas. E não há psicologia, não há medicação que consegue resolver a situação delas. Não é normal, Deus não criou um ser humano para viver sempre deprimido. Não é normal a tristeza ser o elemento dominante na nossa vida. É normal termos momentos de tristeza, mas não é normal a tristeza ser dominante na nossa existência. A falta de alegria, a falta de esperança, a falta de fé. Nós vamos lidar com estas forças. Jesus disse, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu vou invocar o nome dele. Eu não tenho força nenhuma, mas Jesus tem força para lidar com as amarras de cada um de vocês. Jesus tem poder para lidar e para cancelar a operação satânica, demoníaca, seja qual for a fonte que esteja a operar nas vossas vidas, na vida da igreja, na vida da nação. Jesus tem poder para fazer isso. Este Jesus que com autoridade libertou esse homem, está pronto e quer libertar a tua vida também, para que tu o possas amar, para que tu o possas servir e possas amar o próximo e servir também o próximo à tua volta. Vamos orar. Senhor Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a Ti eu dirijo a minha palavra, com fé, Senhor Jesus. Sei que vives para sempre. Sei que estás aqui. Sei que és Rei e Senhor de tudo, ainda que a realidade possa indicar muitas vezes o contrário. Ainda que o inimigo nos queira convencer do contrário, Senhor, Tu tens toda a autoridade nos céus e na terra. Tu disseste isso aos Teus discípulos, a nós, Teus discípulos. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E eis que eu estou convosco sempre até a consumação dos séculos. E hoje, nesta tarde, Senhor, aqui na casa da comunidade, nós queremos, Senhor Jesus, que estás aqui com toda a Tua autoridade. Que estás aqui com todo o Teu poder. Pronto para visitar as nossas vidas. Pronto para ir lá encontrar as amarras e libertar essas amarras. Porque Tu dizes na Tua palavra, quando o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Quando o Filho te libertar, serás verdadeiramente livre. Senhor Jesus, Tu disseste, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Tua palavra diz, Senhor Jesus, que Tu triunfaste sobre o império das trevas. E Tu, Senhor, expuseste a vergonha e triunfaste sobre ele na cruz do Calvário, Senhor.
Senhor, com a autoridade que Tu nos dás, com a autoridade que o Teu nome tem, Senhor, encontra estas amarras, Senhor. Encontra estas amarras nesta igreja. Encontra estas amarras nas vidas das pessoas que aqui estão. Encontra, Senhor, aí onde está a presença satânica. Encontra, Senhor, aí onde está a presença de espíritos imundos. Encontra, Senhor, aí onde está a opressão do maligno. E no nome e na autoridade do Senhor Jesus, nós, com base na autoridade que Cristo nos dá, nós, com base na autoridade que Cristo, que morreu e ressuscitou, nos dá, ordenamos a todos esses espíritos que têm operado na igreja, ordenamos a todos esses espíritos que têm operado nas emoções das pessoas, ordenamos a todos esses espíritos que têm operado na mente das pessoas, nos projetos das pessoas, na sexualidade das pessoas, nas relações das pessoas. Ordenamos a todos esses espíritos que estão a bloquear a fé das pessoas. Ordenamos a todos esses espíritos que estão a produzir apatia espiritual na vida das pessoas. Ordenados a todos vocês, no nome e na autoridade do Senhor Jesus, larguem estas vidas, vão embora e vão para onde o Senhor Jesus Cristo vos levar. Nós colocamos contra vocês o sangue poderoso do Senhor Jesus Cristo, o sangue do Senhor Jesus ressurreto, e que este sangue vos persiga onde quer que vocês vão, onde quer que vocês estejam, que este sangue vos retire das vidas das pessoas que têm aprisionado. No nome e na autoridade do Senhor Jesus, não têm direito a continuar a prender as vidas das pessoas. Não têm autoridade de continuar a amarrar as vidas das pessoas. Não têm autoridade para continuar a oprimir, porque Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me deu unção para pôr em liberdade aqueles que estão presos, para dar vista aos cegos e para devolver a liberdade aos oprimidos. Senhor Jesus, que aqueles que são oprimidos sejam libertos definitivamente pelo Teu imenso poder, para a glória e honra do Teu santo nome. Que nós começamos a ver maravilhas, Senhor, que comecemos a ver transformação, que comecemos a ver mudança, que comecemos a ver, Senhor, uma nova vida em muitos de nós, Senhor Jesus. Que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja adorado, Senhor. Tu mereces a honra e a glória, hoje e para sempre.